agora a gente vai seguir, né, na toada e falar sobre o futuro da estruturação, securitização tradicional versus tokenização. E, para continuar nessa conversa com a gente, eu queria chamar os nossos convidados para esse painel. Primeiro, o Alexandre Freitas, que é sócio-diretor do Oliveira Trust. Fica à vontade, Alexandre. O João Vitor Stucci, que é diretor de negócios e DCM da LIC. João. O Mariano Vieira, que é sócio de DCM da Galápagos Capital. E o Bruno Gomes, que é superintendente de securitização da CVM. Fiquem à vontade já para vir para o painel. Tudo bom, pessoal? Queria agradecer também a disponibilidade. Acho que tem muita coisa boa para a gente conversar. Eu vou, se o Bruno não se importar, eu vou inverter um pouco a ordem. A gente começou com a CVM no primeiro painel, agora eu vou deixar um pouquinho mais para frente, mas fica à vontade. E eu vou começar primeiro para o Mariano, a minha primeira pergunta, que eu acho que é uma pergunta um pouco básica quando a gente entra nesse debate, que é como funciona a securitização tradicional hoje em dia e quais que são, talvez, os pontos que dá para melhorar, vamos colocar assim, né, na visão de vocês. Entendi. Obrigado. Bem, queria primeiro agradecer o convite da LIC para estar aqui conversando com vocês. De fato, essa pergunta, enfim, tenho receio de estar ensinando os padres a rezarem aqui, mas mal nunca vou faz. tentar. Bem, eu diria que a securitização, de uma maneira ampla, né, e talvez focando um pouco nos benefícios dela, eu acho que tem a ver com você envelopar, né, você embalar um conjunto de ativos e oferecer para o investidor final a possibilidade de investir numa fração daquilo e usar um pouco a estatística a favor dele, né? Então, quando você permite a exposição a ativos de maneira pulverizada, ele não está exposto a um risco concentrado, a um risco que eventualmente vai fazer ele perder todo o principal, etc. Então, por isso que eu acho que é uma maneira de ter estatística a favor do investidor, né? E eu diria que tem alguns outros dois benefícios que seriam, além de diversos outros, né, de trazer uma institucionalização para o processo, que envolve também trazer camadas de proteção para os investidores e, por meio das entidades que participam do processo, né, securitizador, agente fiduciário, no caso de um fundo, administradores, gestores, custodiantes e todo mundo que está envolvido ali no processo decisório para o conforto do investidor, enfim, que pode acabar sendo feito de diferentes formas, diferentes veículos. E eu acho que, por último, né, para ser conciso, a possibilidade de viabilizar algumas camadas adicionais de proteção para o investidor, já falando em termos financeiros, por meio da criação de classes, de cascatas de pagamento, a seniorização, que também subordinação ali das cotas, das classes dos ativos, que também trazem uma camada adicional de confiança, de segurança para o investidor, que eu acho que são super benéficas, são características importantes aqui da securitização, que é bom a gente ter como um pano de fundo. Você perguntou de algumas coisas que poderiam melhorar. Bem, para tirar um pouco o foco de questões regulatórias, tá? Facilitar para a CVM aqui, eu diria que os principais gargalos não estão tanto nas questões regulatórias. Assim, a minha opinião, eu acho que o mercado já é bastante maduro, está lidando com algumas novidades que a tecnologia traz e que eu acho que são benéficas. E eu diria que os principais gargalos estão onde a tecnologia talvez ainda não tenha chegado tanto, de maneira tão intensiva quanto ela poderia. Eu acho que quando a gente fala de algumas coisas que poderiam melhorar, a gente acaba pensando em alguns processos que ainda dependem da confiança que você tem nos humanos que estão envolvidos ali na operação e na continuidade que você precisa ter para ter uma operação bem controlada, bem administrada, bem gerida, que o ideal, eu acho que, como eu toquei aqui no tema de pulverização, é muito difícil você ter uma operação, quando você leva a pulverização ao extremo, sem tecnologia, né? Eu acho que é impossível pensar em uma operação pulverizada em que você tem, sei lá, 10 mil títulos, numa operação que tem que ser liberada para o tomador de recursos, que
o interessado final ali, em que a gente está sempre pensando em estruturas para viabilizar e para atender. Uma operação que tem que ser liberada até, sei lá, 14 horas, que envolve, como eu disse, 10 mil títulos, sem ter tecnologia. Um ser humano não consegue atuar para verificar condições precedentes de um volume tão grande assim, se a gente vai levar isso ao extremo. Mas existem algumas frentes em que eu acho que o mercado de capitais ainda atua como se estivesse uns 10 ou 20 anos atrasado, né? Lidando com processos que ainda dependem muito da intervenção humana, e da decisão e da interpretação humana sobre algumas regras, que eu acho que a tecnologia, a tokenização, blockchain podem ajudar a padronizar e trazer uma estabilidade que seria muito bem-vinda para o mercado, enfim, em algumas frentes que seria super positivo evoluir. Quem quer entrar nessa rodada de diagnóstico sobre a securitização atual? Quer algum comentário? Aproveitar. Primeiro, boa tarde a todos. Agradecer aqui a presença de todos nesse evento. Muito satisfeito com a repercussão, com a adesão. Obrigado aí a todos pela presença. Aproveitando o que o Mariano comentou, eu outro dia estava num evento na FGV, lá no Rio de Janeiro, e eu fui começar... Não tinha uma pauta específica para falar, basicamente sobre justamente o mercado mais moderno hoje de securitização e a tokenização. E eu tentei começar falando sobre o mercado, indo da mesbla ao token. Para quem é mais antigo de mercado, que é o meu caso, que já tenho 30 anos de experiência no mercado de capitais, eu lembrei das operações de mesbla lá em 1994, e que você tinha um público enorme de investidores e, de fato, a gente reuniu todos os investidores no auditório da mesbla, na Rua do Passeio. Eu não sabia quem era quem, não tinha plaquinha, não tinha nome, não sabia de que debênture ele estava falando, etc. Ninguém sabia o que era garantia, como é que se executava. E aí você vê, quer dizer, dentro dessa evolução de mercado que a gente viu naquela época, o pessoal não sabia nem o que era agente fiduciário. Né? Não estou indo para 100 anos para trás, não, tá, gente? Estou falando 30. E você vê o quanto o mercado evoluiu. Talvez para a gente ainda seja pouco. Eu concordo com o Mariano quando ele diz que a gente ainda tem muitos processos manuais e que muitos processos que dependem da intervenção humana. Mas eu não vou muito atrás do tempo, e a gente lembra que operações de securitização com muitos recebíveis demandavam um controle de verificação de lastro quase impossível, porque eu precisava fazer a verificação individual, um a um, de todo o crédito inadimplente. Você imagina uma carteira com 100 mil, 1 milhão de CPFs devendo, se eu tivesse 10% de inadimplência, eu tinha que ter o pessoal aqui, cada um pega 10, aí vamos conferir, né? Tinha que ser alguma coisa nesse nível, e era praticamente impossível você ter esse controle, de fato, sem intervenção humana e sem você evitar algum erro, né? Hoje em dia, você vê o nascimento de um título já na esfera, no blockchain, dentro de um ambiente digital, com várias estruturas de proteção e segurança, verificações feitas de modo automático e eletrônico. Eu acho que o mercado tem muito para evoluir. Eu acho que a gente está indo, talvez, no meio desse mercado de evolução, né, de securitização, mas eu já me sinto ali no meio do caminho, dentro do processo, pelo menos, de segurança e automatização de processos. Né? Então, só para também não fazendo coro ao que você falou, Mariana, mas acho que a gente já tem que respeitar o que a gente já conseguiu evoluir, né, em termos e absorver como segurança para esse mercado. Não, total. E eu queria aproveitar para trazer o João, meu xará. Eu gostei que até agora no painel sempre tem um João também junto comigo. E eu acho que é importante, assim, é claro que, por ser um evento que fala sobre tokenização, às vezes a gente tem a expectativa de que a maioria das pessoas já sabe o que é e como funciona, mas, talvez por ser jornalista, eu sempre gosto de bater nessa tecla de explicar. Né? Então, quando a gente pensa na tokenização, nesse processo, como funciona e como ele se dá nesse cenário de securitização, né, em específico. Legal, boa tarde. Eu vou deixar os específicos do processo de tokenização para o Dani, que entende super aí sobre todo o nosso protocolo, mas eu quero pegar um gancho com a pergunta anterior e trazer um pouco desse contexto da securitização tokenizada. Eu gosto da perspectiva que o Freitas trouxe de olhar para tudo que já foi construído no mercado e perder um pouco daquela mania que a gente tem de querer destruir alguma coisa que já existe para criar alguma coisa nova.
É óbvio que a autocanibalização, né, dos processos de todos os negócios ela é saudável, porque a gente tem que testar o nosso modelo de negócio e trazer alguma coisa que não seja necessariamente disruptiva, mas que traga otimização do ponto de vista de processo. O que a tokenização traz? Ela resolve um problema que o Mariano levantou agora há pouco. Então, a falta de controle, os erros, por exemplo, de alocação dentro de um processo. Então, imagina que um processo de securitização, trazendo aqui para uma linguagem talvez um pouco pueril, mas eu acho que vai dar um pouco de cor aqui para a discussão. A securitização é a gente pegar um monte de direito creditório, bater no liquidificador e entregar uma sopa de direitos creditórios para uma pessoa. Então, empacotar direitos creditórios no final do dia. E esse processo de empacotar esse direito creditório e de fazer todos os controles dele, dos covenants da operação, de ativo e de passivo, ele acontece, via de regra, dentro de planilha de Excel, dentro de processos que são super manuais. Gente, isso gera erro humano. Toda vez que você tem um humano dentro do processo, você tem erro humano. Então, significa que a tecnologia ela é isenta de erro? Obviamente que não é, né? Mas a gente tem um caminho muito menor de tráfego de informação fora da rede, que diminui muito a capacidade da gente ter algum tipo de erro dentro do processo. Então, a tokenização ela é você fazer o mesmo processo de securitização, que eu concordo, do ponto de vista regulatório, ele já é super robusto. O Brasil ele é super bem estruturado a título aqui de regulamentação de securitização, até quando você compara com os Estados Unidos, que foi dito aqui no painel anterior. O Brasil ele é uma referência desses controles. Então, você pega esse processo todo e você coloca dentro de contratos inteligentes na blockchain. Então, as regras de negócio todas que estão naquele termo de securitização gigantesco, eu já fiz zilhões, o Eric já fez muitos mais do que eu já fiz. Você pega a regra de negócio e imputa dentro de um contrato inteligente, ele vai ler todos os covenants da operação, todas as variáveis e etc. Então, eu acho que o que eu quero trazer para vocês é que a tokenização ela é infraestrutura. Ela não vem revogar alguma coisa que já existe, ela não vem mudar o mercado no sentido de destruir o modelo que já existe, não é nossa pretensão, não é essa. A nossa pretensão é dar uma ferramenta para que o mercado, e quando eu digo nossa, né, nós que trabalhamos com tokenização e securitização, infraestrutura de mercado de capitais tokenizada no geral, a nossa intenção é trazer maior controle, maior auditabilidade, menor custo, maior velocidade transacional, justamente para conseguir lidar com um lastro ultra diversificado e ultra pulverizado. E é o que eu sempre digo, no final, quando a gente faz essa dicotomia, né, entre tokenização e securitização, eu sempre digo, vamos aproximar daquilo que já é regulado? Porque é muito mais seguro. As pessoas elas têm aquele preconceito de falar, eu vou embora daqui do ambiente regulado porque é mais fácil. Poxa, pode ser mais fácil do ponto de vista objetivo, mas é menos seguro. Né? Menos seguro para você que está colocando a tua marca, menos seguro para você que está estruturando a operação, menos seguro para o seu investidor, porque tudo que a gente não pode permitir, e agora como mercado aqui, é a arbitragem regulatória. Né? Você tem uma regra que se aplica para A, mas não se aplica para B. Então, a gente tem aqui uma responsabilidade, sim, de ser gatekeeper dessa inovação. Então, na minha visão, pelo menos, a tokenização ela vai se aplicar, tendo a securitização como instrumento de transformação e não como uma mudança de paradigma. Queria aproveitar para perguntar para o Bruno, né, na CVM, como vocês enxergam, né, a tokenização, como tem sido esse processo, né? Bom, obrigado aqui a Bcrypto pelo convite, enfim, pela parceria de sempre aí do Bernardo com a gente lá também o tempo todo. Eu acho que tem algumas questões, né, da tokenização. Assim, a gente vê muito a tokenização nessa ponta da distribuição, que foi um caminho ali, um meio do caminho que a gente encontrou que está rodando hoje dentro do crowdfunding ainda de uma forma, né, até experimental ali dentro. Foi quase que um sandbox forçado no meio do caminho ali para uma correção de rota. E o outro lado da tokenização, que é a parte de infraestrutura, que foi vista e está sendo vista de uma forma mais pausada, né, com tempo, dentro dos projetos de sandbox. Agora vai sair já alguma coisa via norma de 135 Lite, como a Marina comentou. E eu tenho uma visão muito parecida com o que o João colocou aqui, né? Eu fiquei muito feliz com os comentários dele, assim, de que tentar aproximar esses dois mundos, de usar. A gente vê muito a tokenização dentro da securitização hoje, né? Tirando a questão de distribuição, que eu acho que é uma outra discussão,
mas a tokenização dentro da securitização ela pode ajudar a deixar o processo todo mais eficiente. A gente acompanhou, né, o Daniel foi lá apresentar o TDIC junto com o Eric, enfim, a Bcrypto também. Então, a gente acompanhou todo esse fluxo e entende que dá para fazer muita coisa ali com a tokenização, com a tecnologia, né, descentralizada, DLT, blockchain, para transformar todos esses processos e trazer mais segurança para a securitização como um todo, seja no registro do direito creditório, no depósito, na hora, no todo o fluxo de recebimento dos recursos, ficar mais seguro. Mas aí, por outro lado, a gente tem os desafios, né, por exemplo, da cobrança, né? Não pagou, quem que vai cobrar, né? É a blockchain que vai cobrar, vai lá abrir um processo judicial né? E o juiz do outro lado já vai decidir? Ainda não é assim, né? A gente não vive nesse mundo. Então, é bom, assim, realmente não dá para implodir o que existe, né? Você tem que usar o que existe e trazer a tecnologia para ajudar a deixar mais eficiente, mais barato o processo, trazer mais competidores. Mas a gente ainda tem um longo caminho na securitização, eu acho que é do lado jurídico, tá? Da gente olhar para os direitos creditórios, para os títulos de crédito e tentar trazer eles mais para o mundo digital, para o mundo do blockchain, né? E menos para o mundo físico, para o mundo cartular, né? Tentar alguma coisa ali no meio do caminho, para que depois, na hora que precisa cobrar, né, isso possa ser feito com um registro, né, um simples registro, uma simples chave numa rede blockchain possa ser base para a cobrança de um direito creditório, por exemplo. E aí você deixa o processo todo mais eficiente, né? Mas ainda assim você vai precisar de alguém, né, do outro lado para cobrar, né? A menos que o judiciário seja toda uma rede, né, automatizada, o que eu não vejo no curto prazo, enfim. Então, o agente fiduciário é um participante importante, o gestor, o administrador, o depositário, o escriturador, cada um tem o seu papel. Eu acho que a tecnologia vem para melhorar e deixar esses papéis mais eficientes, mas eu vejo que esses papéis não vão desaparecer, tá? Eu acho que eles vão mudar, vão se adaptar à nova realidade, mas não vão desaparecer. Então, a gente tem essas duas frentes, assim, a frente de infraestrutura, que está sendo vista e olhada, né, e de uma forma mais pausada, e a distribuição que meio que a gente precisou dar uma organizada e atropelou um pouco a discussão, né? E aí está sendo organizado dentro do crowdfunding, mas os dois mundos vão se encontrar, né? A CVM está trabalhando para os dois mundos se encontrarem. Tem todo esse projeto aí da norma de crowdfunding, né, que já foi comentado no painel anterior, de aumento de limites, né, favorecer mais ali o mundo da securitização lá dentro. Também permitir, é uma outra proposta, né, a gente permitir já o primeiro encontro desses mundos, na hora que a gente vai propor para o colegiado, obviamente, não sei se vai sair, mas a ideia que está sendo discutida lá dentro é que os distribuidores e corretoras possam distribuir valores mobiliários tokenizados de crowdfunding também. Aí você começa a encontrar, né, o mundo do crowdfunding com o mundo aí fora, né? E, enfim, é outro experimento que a gente vai propor também para ser feito. E é isso, acho que as coisas vão caminhando nesse sentido. Perfeito. Alguém quer comentar? Eu quero, por favor. Eu achei muito legal o que o Bruno trouxe, porque no final, né, quando você aproxima, por exemplo, um ativo que ele tem a infraestrutura tokenizada e você distribui ele através, né, do canal de distribuição comum, o que a gente está dando aqui de mensagem para o mercado? O ativo subjacente ele é o mesmo, ele é um certificado de recebível, ele é uma estrutura de crédito, né? Então, ele está tokenizado como produto final? Pode estar. Ele está tokenizado como processo? Sim. Agora, o risco dele é um certificado de recebível, né? Então, quando a gente começa a aproximar o mundo tokenizado do mundo não tokenizado e aproveitar essas infraestruturas de mercado todas, assim como a gente fez com a Resolução 88, ou até com o processo de estruturação como um todo, a gente ganha um leverage gigantesco de fazer essa aproximação, dizendo para o mercado que o ativo subjacente, mais uma vez, ele é o mesmo, porque a estrutura de risco é a mesma. Não adianta a gente querer criar uma figura jurídica diferente, né? Então, trazendo essa consciência, a gente, mais uma vez, reduz aqui a arbitragem regulatória, porque é muito fácil
eu olhar para um ativo que ele não é tokenizado e falar, ó, o tratamento desse ativo aqui está dado na regulamentação. Esse aqui é tokenizado, eu não vou seguir essa regulamentação? Poxa, a estrutura de risco, mais uma vez, ela é a mesma, e a gente tem que ter essa responsabilidade na hora de fazer essa aproximação, né? Perfeito. Eu ia aproveitar para trazer o Freitas para a conversa, porque o Oliveira ele trabalha no mercado tradicional e tem feito, né, como eu comentei no painel anterior, essas interações, vamos dizer assim, com tokenização. Dentro do que pode ser feito hoje, né, até do que a CVM permite também fazer dentro da regulação com tokenização, que vantagens vocês têm observado? Porque, como o Eric colocou, a gente fala muito sobre, em teoria, o que a tokenização pode trazer para o mercado, mas, às vezes, na prática, a teoria é outra, né? Como que vocês têm observado, né? Assim, em termos de benefícios, quando a gente olha para o modelo de tokenização, a primeira palavra que vem na minha mente é democratização. É você permitir acesso para empresas que não têm acesso normalmente ao mercado de capitais, a estruturas de securitização, a estruturas de captação com menor custo e muito mais céleres do que uma captação normal e muito menos custosas do que as captações tradicionais bancárias ali de agência de atendimento para o médio empresário, vamos considerar assim. E do ponto de vista do investidor, quando você olha o mercado tradicional, se democratiza também. Você traz à mesa o investidor que está querendo usufruir de uma rentabilidade maior, topando ali, assumir um certo risco, mas está querendo alguma coisa dinâmica, rápida. Não é aquela limitação dele ter que entrar no home broker dele às 10 da manhã, aí entre 10 e 5, conseguir ver se a ordem dele vai ser boletada naquela janela, senão só amanhã pode ir para casa, vai fazer outra coisa, né? Vai jantar, porque o mercado ele precisa funcionar 24/7. Hoje o nosso mercado ele é muito mais dinâmico, muito mais instantâneo. E a democratização desse mercado ela parte muito disso, do que a tokenização traz, por meio de um mercado muito mais ágil, com respostas muito mais eficientes. No modelo da infraestrutura, como o Bruno colocou, a gente vê os benefícios. Você tem hoje 95% das operações de crédito, 100% adimplentes, pagando em dia. Esse modelo, esses 95% dessas operações, elas podem estar 100% dentro de um contrato inteligente, como o João colocou, funcionando de uma forma rápida, célere, com pouca intervenção ou nenhuma intervenção humana, e aí você economiza tempo, dinheiro, e você tem a resposta financeira muito mais rápida. Quando você tem aqueles 5%, aí sim, você vai ter que apelar para as estruturas jurídicas de suporte, para um agente fiduciário, você vai para o off-chain, e você ali nesse mundo real vai perseguir o devedor, os garantidores, e vamos transformar em liquidez de novo esse ativo e devolver total ou em parte o dinheiro desse investidor. Esse é um modelo que eu acho que funciona. Dentro do que a gente já tem hoje, a CVM tem tentado ali, sem criar óbices, né? Já falei isso em outras oportunidades. O Bruno deve estar cansado de ouvir minha opinião, mas assim, a gente vê que a CVM está estimulando sem travar. E aí cabe ao mercado também se autorregular, como foi bem colocado aqui no painel anterior. E essa autorregulação pressupõe a gente não esquecer o que deu certo até agora. Não esquecer que o mercado criou redes de proteção que permitem a gente não queimar um produto tão fantástico como é o token, criando esteiras e modelos que prometem rentabilidades, prometem garantias que sequer estão registradas no mundo jurídico real em favor do tokenista. Então, não podemos esquecer essas redes de proteção quando a gente fala do lado da infraestrutura, né? E é isso, acho que a palavra principal para mim é democratização, sem esquecer o modelo das redes de proteção. Fica à vontade. Só para fazer um ponto aqui no que o Freitas colocou, né? Eu acho que a securitização ela é o melhor caminho para testar, né, toda a tokenização, toda essa tecnologia nova. Se a gente olhar, né, o histórico da securitização, antigamente securitizava-se o documento físico, né? E aí criou-se toda uma dinâmica de movimento daquele documento, né, de retirada, entrega, carro forte, né, com dinheiro, enfim.
e rapidamente evoluiu para o mundo digital, com a digitalização das informações, assinaturas digitais, termo de sessão digital. E agora a gente está vendo essa revolução da tokenização, né, da tecnologia blockchain entrando nesse mercado. Eu acho que a securitização é o mercado ideal para que isso entre de vez e revolucione, reduza custos. É onde você consegue testar o que dá certo, o que não deu certo, volta para o modelo anterior, avança, e dali vai para o resto do mercado depois, né? Vai para as ações, para debêntures e outros valores imobiliários que a gente tem. Perfeito. Queria aproveitar para trazer o Mariano também na conversa, porque quando você falou dessa coisa de que às vezes parece que o mercado ainda tem processos mais antigos, me veio muito à cabeça como a gente teve, com a internet, a digitalização, vários setores da economia, enfim, que passaram a ser muito ágeis, né? As pessoas estão acostumadas hoje em dia a procurar alguma coisa no celular e receber uma resposta rápida, pedir uma comida e chegar rápido. Acho que também talvez tenha um pouco dessa expectativa de isso chegar no mercado também, né? Queria que você trouxesse a sua visão sobre isso. Olha, eu me senti um pouco apressado quando o Freitas deu a visão da Assembleia lá da Mesbla, mas eu acho que, de fato, a gente teve muito avanço. Eu acho ruim essa frase de falar de benefícios da pandemia, mas o fato que é verdade, o processo de estruturação ganhou agilidade. Acho que em 2019 todo mundo aqui participava de drafting session, tinha que entrar num link e todo mundo ficava olhando a minuta no seu computador e de vez em quando tinha uma bateção de cabeça que alguém estava olhando a versão errada, etc. O Teams, que o Bruno bem lembrou aqui, facilita bastante a vida nesse sentido. Tem vários aspectos em que a tecnologia tem facilitado a nossa vida. O que me vem à mente quando na sua primeira pergunta, né, de eventualmente algumas coisas que tem que melhorar, assim, no papel de investidor também, a gente vê que existe uma pressa no momento da estruturação, especialmente quando você está pensando em atender o tomador de recursos, que quer imprimir ali uma velocidade no caso. Aliás, até o Freitas falou uma palavra que eu achei interessante, me lembrou de um aspecto relevante: custo, né? Até falando com o painel anterior, a 88 coloca ali um limite de 15 milhões, se eu não me engano, que talvez tenha sido com intenção de evitar eventuais abusos ou riscos sistêmicos, se essas emissões estiverem limitadas num ticket pequeno, mas teve um aspecto interessante. A Galápagos, a gente estudou uma operação na ICVM 88 para atender um tomador que tinha uma demanda pequena de recursos, e me surpreendeu isso. Essa limitação fez com que os entes envolvidos buscassem otimizações, de maneira que as operações na ICVM 88 são muito mais baratas do que as da ICVM 160. E isso é um super benefício para o tomador de recursos, no final das contas, que vai, além de pagar os juros e tudo mais, pagar por essa estruturação, né? Quando você falou, né, da questão da tecnologia, etc., me incomoda um pouco que alguns controles ainda sejam feitos de uma maneira que eram na década de 2000, né? O Excel, a interpretação de determinadas coisas. De fato, as transações econômicas existem no mundo real. Eu acho que, por exemplo, a cobrança de inadimplência. A tecnologia ajuda, né? Você manda um SMS, um WhatsApp para o tomador, alguém inventou uma central telefônica que fica ligando para a gente o tempo inteiro, etc. Mas, inclusive, enfim, lembrei que alguém cadastrou o meu número para ele, ficou recebendo essas cobranças, mas não que eu esteja inadimplente com nada. Mas fato é que, eventualmente, quando você vai, por exemplo, abrir um processo judicial, fazer uma notificação, você vai precisar de um humano, de um advogado, de um agente de cobrança para fazer uma negociação. Não necessariamente uma URA vai ser capaz de ter essa interação. Eu acho que no processo, especialmente quando a gente fala em securitização de dívida corporativa, existem algumas questões contábeis que mudam com o tempo, algumas interpretações. Então, eu acho que, de fato, né, ao longo do tempo, você vai precisar de um humano para estar sempre interpretando, atuando, mudando os códigos, mas eu acho que o mercado se beneficiaria bastante de trazer tecnologia para auxiliar em diversos processos. Por exemplo,
a gente fala muito do que a regulamentação poderia permitir, do que ela poderia viabilizar, mas tem muitas coisas que ela não proíbe. Por exemplo, você espelhar controles na blockchain para ir testando como isso funciona. Nada impede que isso seja feito, e você mantém os controles tradicionais, etc., por cumprimento do papel fiduciário que cada entidade ali tem no processo. E eu acho que o mercado pode ir se apropriando dessas permissões para ir trazendo mais tecnologia e mais agilidade para o processo que, de fato, pode ser otimizado ainda, né? Acho que é isso. Alguém quer comentar alguma coisa em cima disso? Se não, parto para a próxima pergunta. Vamos lá. Eu queria perguntar, acho que é para os 4, mas eu vou começar primeiro para o Bruno, né? Na sua visão, qual que vai ser o futuro da securitização com essa chegada da tokenização e da tecnologia blockchain, né? Como que a gente pode pensar esse processo no futuro? E é claro que eu também queria saber a sua opinião do ponto de vista regulatório desse processo. Não faria sentido não perguntar, né, para você sobre isso. Enfim. Então, pensando na securitização de forma geral, né, FDICs, securitizadoras, eu acho que, do ponto de vista regulatório, no futuro, eu imagino a gente tendo uma regra só, uma regra única para a securitização, né, onde você tem, se ela for distribuída via 88, como é que você trata? Se ela for distribuída como FDIC, como é que você trata? Se ela for distribuída via securitizadora, mas assim, tendo um conjunto único ali, um conjunto central de regras, eu acho que a gente ainda vai chegar lá. E a tokenização, nesse processo todo, eu vejo, como eu falei antes, eu vejo a securitização liderando todo esse movimento tecnológico, que vai ser depois replicado, né, para outros títulos, outros valores imobiliários, mas a securitização desafiando aí os parâmetros existentes hoje, desafiando as cobranças judiciais, né, garantias, discussão de garantias, enfim, para a tecnologia revolucionando isso. Como a tecnologia já revolucionou a securitização na hora que você digitalizou documentos, assinaturas, e tudo que a gente tinha no mundo físico, né? Então, assim, eu vejo que tem um amplo espaço. Eu vejo que tem muito trabalho ali. Os administradores já podem, como o Mariano comentou, já podem usar essa tecnologia. As gestoras já podem usar essa tecnologia, os registradores de direitos creditórios, depositários de direitos creditórios, ativos financeiros, podem já usar essa tecnologia e integrar as suas operações para reduzir custo. Então, eu acho que está entrando e vai ser rápido. Assim, eu acho que vai ser uma revolução rápida aí para reduzir custos dessa indústria, e reduzindo o custo, como o Freitas comentou, você atrai mais gente, né, seja novos prestadores de serviço, seja mais gente captando, né, porque vai ficar mais barato para captar, então você atrai mais captador, né, captador com um porte menor para o mercado de capitais. A securitização sempre foi a porta de entrada, né, de muitos tomadores ali para o mercado de capitais. E eu acho que pode atrair ainda tomadores com porte menor para se capitalizar no mercado. Então, acho que a minha visão é isso, que a tecnologia vai trazer. E sobre o andamento da regulação, vamos dizer assim, na CVM, qual que é a sua visão? Olha, no andamento assim concreto, né, o que a gente tem é a proposta da nova 88 para dar trazer mais securitização para dentro da 88, trazer as securitizadoras registradas para dentro da 88 também, essa é a nossa intenção. Trazer corretoras e distribuidoras para negociar, ofertar esses valores imobiliários, facilitar. Muito se fala do secundário ali, né? Então a gente não vai ter um secundário, um mercado organizado de valores imobiliários dentro da plataforma. Esse não é o objetivo. Isso vai ser feito via 135 Lite. Acho que a gente vai ligar os dois mundos em algum momento, mas a gente vai trazer propostas para facilitar essa negociação subsequente dentro da plataforma. De repente, não necessariamente o cliente da plataforma precisa já ter entrado numa oferta primária da própria plataforma. Ele pode ser um cliente que se cadastra ali para entrar, olhar o mural de compras e vendas e entender se ele quer ou não comprar alguma operação. Isso já facilita um pouco mais essas transações subsequentes dentro da própria plataforma, né? Então, acho que de concreto que a gente tem é isso. Isso está na pauta, a gente deve divulgar esse ano ainda.
Tem a 135 Lite também que deve sair. E continuar com os projetos de sandbox, né? Enfim, outros projetos que a CVM tem olhado aí nesse caminho. Tá? Eu acho que é passo a passo, o regulador não se mexe muito rápido. Né? A única vez que a gente se mexeu rápido foi com os ofícios 4 e 6 de 2023, que a gente trouxe para dentro do crowdfunding ali, foi uma loucura, assim, né? Mas eu acho que precisou ser feito naquele momento. E a gente vê que, eu acho que ficou todo mundo satisfeito ali. Lógico, tem essas arestas que a gente vai aparando, mas eu acho que foi um movimento importante. Queria trazer os outros também para a conversa com as mesmas perguntas, né? Como vocês enxergam esse futuro da securitização e o andamento da regulação, que a gente já falou no painel anterior, mas acho que não dá para fugir de regulação quando a gente fala, né, sobre esse tema. Talvez o João ir primeiro? Legal. Não consigo fugir também, como advogado, é um tema que eu gosto bastante. Já fiquei muito feliz com o indicativo, Bruno, que a gente vai trazer as securitizadoras reguladas aí para o panorama da 88. Isso é muito bom. Acho que só fortalece e robustece essa perspectiva de que a gente tem que trazer uma entidade que ela é regulada, ela tem, né, um controle muito maior do que uma não regulada para um ambiente que, poxa, está sendo tão próspero. Então, isso é muito bom de ouvir. O que a gente espera agora de tokenização? Acho que, primariamente, reduzir essas arbitragens regulatórias que o Bruno bem colocou, né? Então, a gente conseguir trazer uma equiparação aqui do regime da 88, com algum tipo de oferta para que a gente não gere assimetria normativa, onde um determinado tomador ele pode escolher um caminho em detrimento do outro por uma menor observância regulatória, o que enfraquece, acho que, a estrutura do mercado como um todo, no fim. É óbvio que é bom a gente ter uma opção mais barata, mas eu acho que trazer um pouco disso, um pouco dessa estabilidade do ponto de vista estrutural vai ser muito útil. E, a título da regulamentação, acho que, primeiro, aproximar as securitizadoras reguladas. Acho que a CVM já foi muito assertiva de trazer o patrimônio separado como emissor. Eu acho que isso só tende a se robustecer agora com essa aproximação regulatória, trazendo agora as securitizadoras registradas segundo a Resolução 60. E essa ideia, esse mundo ideal também que o Bruno trouxe, de trazer toda a securitização para uma mesma plataforma base de regulamentação. Então, tanto os FDICs como os certificados de recebível, as debêntures securitizadas, os CRAs, os CRIs, com as suas particularidades, mas dentro de um mesmo ecossistema, acho que gera benefícios de longo prazo e para a estabilidade regulatória. A gente nunca pode esquecer aqui que a CVM ela tem dois principais papéis, né? Ela tem que proteger o investidor, sim, mas ela traz também esse dever de poder ajudar o mercado a se desenvolver. E é isso que a gente tem visto, né? Então, a CVM sempre abrindo as portas aí para a gente acessar, para poder testar e estressar limites. E eu acho que esse é o caminho para o verdadeiro desenvolvimento do mercado. Esse rapport muito direto entre o mercado e o regulador, acho que traz benefícios aqui muito tangíveis no médio prazo. Perfeito. Mariano? Olha, eu diria que uma evolução que ainda está para acontecer e que estaria, né, no futuro da securitização é um pouco a democratização do entendimento da segurança do processo, né? Acho que se a gente está falando de democratizar, acho que tem tanto o lado do investidor que tem que confiar em todas as partes envolvidas e acho que até o regulador traz essa camada de proteção para as regras do jogo, né, que tem que ser adotadas para as emissões. Mas eu acho que tem um aspecto, né, as pessoas entendem, as pessoas adotam e usam aquelas tecnologias que elas entendem e que são simplificadas para a linguagem que as pessoas têm no dia a dia, no mundo real. E eu vejo que, quando a gente fala de tokenização, de blockchain, ainda parece, para muita gente, uma caixinha ali que não está muito clara de quais são os benefícios, de quais são os usos. E eu acho que todo mundo do mercado, né, acho que tem esse desafio de explicar, né, para o mercado como um todo, para todos os participantes dos benefícios, das utilidades,
e simplificar, né, um pouco da tecnologia para a linguagem das pessoas, dos investidores, dos tomadores de recursos, para não achar que a gente está falando de algo muito complexo, muito fora da realidade, né? Eu acho que esse é um passo importante que está sendo dado. Acho que tem muita contribuição acho que de todo mundo que está aqui, que está acompanhando o mercado, que está acompanhando essa evolução, que está discutindo. Mas eu acho que é um passo importante e necessário para o futuro da securitização mesmo. Freitas. Até quando a gente fala de futuro, tem que lembrar o que a gente já conseguiu, né, sem dúvida, dos benefícios. E o que a gente assiste é que os modelos de securitização tradicional, esses modelos eles já sofreram já com reduções de custos em função justamente dos benefícios que a tokenização trouxe. É um benefício indireto para o mercado, mas quando você emprega em demasia a tecnologia e reduz o seu custo de processamento nos prestadores de serviço, o que a gente assistiu é que, de fato, até os instrumentos de debêntures estruturadas, os FDICs, outras ferramentas, os CRs, tiveram redução de custo justamente pelo emprego dessa tecnologia que a tokenização acabou empurrando ali os prestadores de serviço, então você ficava fora do mercado, então a gente já tem assistido isso. Mas onde que a gente vê, de fato, que o mercado se encontrará no mercado de tokenização daqui a alguns anos? Eu gosto muito de empregar analogia, e eu lembro muito dos fundos imobiliários. Início dos anos 2000, você tinha ali, estava num evento da Ambima, tinham 60 mil investidores no fundo imobiliário, e eu falava, poxa, gente, a gente pode reunir, até o Gusmão falou do Maracanã, aí, a mesma coisa, juntava no Maracanã todos os investidores do Brasil que tinham cotas de fundo imobiliário e fazia ali uma grande reunião, uma assembleia, porque já estava todo mundo ali dentro. Hoje você tem 4, 5 milhões de CPFs investidos, uma liquidez enorme, capacidade de você distribuir e vender, na verdade, seu ativo dentro da Bolsa. Então, a criação desse mercado secundário facilitou demais a pulverização do conhecimento entre todo o público investidor. Eu acho que a tokenização, primeiro, ela vai precisar de um conhecimento, uma parte educacional do público, e para que depois, em sequência, com o mercado secundário mais eficiente, permita que o investidor possa ter, numa situação ali, a possibilidade de vender o seu ativo de uma forma intermediária, não esperar o vencimento final do título, e com isso você fomenta e gera rapidamente, em progressão geométrica, o crescimento desse mercado. E, por último, acho que um modelo que também foi empregado em outras estruturas, que é a criação de categorias de investimento. Hoje, quando a gente fala num ativo, por exemplo, vou dar um exemplo do FDIC, mas serviria para qualquer outro modelo de securitização, mas quando você fala um FDIC de precatório, que é um FDIC 100% jurídico, onde você tem várias certezas e inúmeras incertezas, principalmente a data que você vai receber, se vai ter alguma ação rescisória ali que vai mudar o valor do teu título, se vai ter uma emenda constitucional que vai mudar a forma de atualização do precatório, em que data, tem juro, não tem, então, quer dizer, tem parcela em conteste, não tem. Você tem uma série de questões e dúvidas, porque é um fundo 100% jurídico, e não é compatível, talvez, para um público de varejo, para você sair ofertando. E hoje você vê tokens de precatório, fico até arrepiado de ver isso, mas é uma coisa assustadora, porque será que trocou lá no processo o beneficiário, ou ainda está o Zé Alexandre como beneficiário na ação judicial, e se ele morrer, você nunca vai botar a mão naquele dinheiro do precatório? Então, são questões que invadem um pouco a questão da categorização desses ativos. Por outro lado, você fazer um token de uma duplicata que está bem ali, está guardada, você tem uma nota comercial, um ativo escritural 100%, esse sim, você pode pulverizar, vender, distribuir. Então, a definição dessas categorias, a definição e adequação desse suitability entre o ativo e o público investidor destinado para cada categoria, eu acho que isso vai ajudar demais, como ajudou no fundo imobiliário, você conseguir pulverizar e aumentar o universo de investidores e empresas interessadas. Só um comentário que eu acabei não explorando quando eu falei de trazer securitizadoras registradas, né?
Eu acho que vai ser um passo importante, principalmente por conta da transparência. Eu acho que tem muita securitização hoje já no crowdfunding, mas a gente precisa de transparência, e hoje a gente não tem. Então, a ideia de trazer as securitizadoras registradas também tem esse ponto importante. E a securitizadora é um grande prestador de serviço. Então, a gente está vendo que precisa ter o prestador de serviço registrado lá, para a gente trazer mais segurança para esse processo. Tá? Hoje, como está rodando, é como se a gente estivesse permitindo fundo ofertar dentro do crowdfunding sem que o administrador do fundo fosse registrado na CVM, né? E eu acho que essa correção de rota ela vai ser importante para esse mercado crescer, para a gente dar esse limite maior. Tá? Perfeito. Bom, nosso tempo acabou. Queria agradecer a presença de todo mundo. E vou falar de novo, vocês já sabem, a gente já vai seguir no próximo painel, então fiquem aí, já já a gente está de volta. Obrigado, gente.